como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Ângela e mais uma vez nós vamos falar sobre uma temática muito rica, com diversos aspectos variados. Então, obviamente, a gente faz uma seleção de alguns conteúdos relacionados a isso. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre datas, sobre celebrações, sobre aspectos relacionados com celebrações aqui no nosso país, aqui em Curitiba, que é a cidade de onde eu sou e de onde eu estou gravando, e também em outros locais no mundo. A gente sempre traz sobre o viés de curiosidades, histórias, e para a gente conhecer um pouquinho sobre essa realidade aqui do nosso país e de outros locais. Então a gente vai falar sobre essas celebrações que acontecem. E a primeira delas eu começo partindo aqui de Curitiba mesmo. O que é esse primeiro aspecto que a gente vai falar? É sobre o aniversário da cidade. Se eu falar em relação a Curitiba, a fundação de Curitiba foi no dia 29 de março e ela foi fundada em 1693. No começo, ela era chamada de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Em 1721, ela passou a ser chamada de Curitiba, que tem a origem indígena, Curitiba, que quer dizer grande quantidade de pinheiros. Vocês devem ter reparado já por que tem esse nome, Curitiba, que quer dizer grande quantidade de pinheiros. Porque é uma das árvores típicas, uma das árvores aqui que são símbolo do nosso estado e, consequentemente, muito presentes aqui em Curitiba também. Uma curiosidade sobre essa questão de Curitiba: geralmente o aniversário de uma cidade é feriado na cidade, e aqui em Curitiba não. Então, como o aniversário dela é dia 29 de março as pessoas estudam, trabalham normalmente, então não é feriado aqui na nossa cidade. E eu já mostrei em outras aulas vídeos sobre Curitiba. E eu começo mostrando um vídeo que mostra alguns aspectos sobre a nossa cidade. Então, eu sempre falo para vocês, eu nasci aqui, cresci aqui, então eu sou suspeita de falar. Mas eu acho uma cidade belíssima, não tenho a intenção de morar em outro lugar. E eu acho que é sempre bom, a gente sempre vai descobrindo coisas novas. Eu, por exemplo, que nasci e sempre vivi aqui, a gente sempre descobre coisas novas sobre essa cidade. Então a gente vai assistir um vídeo sobre Curitiba. Acompanhem comigo. Obviamente não tem, esse vídeo mostra um pouco somente dos pontos turísticos da nossa cidade, mas eu acho que dá um panorama geral sobre a grandiosidade. Curitiba é uma cidade grande e que, como a maioria das cidades, vem crescendo muito, mas dá para ter uma ideia de como que é a nossa cidade com essas vistas, com essas gravações feitas do alto, enfim, é um vídeo que eu gostei bastante. Uma outra celebração, uma outra data sobre a qual conversaremos um pouquinho, eu tenho certeza que todos vocês conhecem
que é a nossa celebração do 7 de setembro. 7 de setembro é uma das datas mais importantes aqui no nosso país, que foi quando Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito de independência às margens do Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Então isso aconteceu em 1822 e é um feriado nacional. E há comemorações nas cidades grandes, nas cidades pequenas. Geralmente a gente tem desfiles das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de escolas, enfim, há celebrações no país inteiro para marcar essa data tão importante para o nosso país. Então é um feriado nacional e eu acho que vale a pena dizer, um dos feriados mais importantes para o nosso país. Até aqui tudo bem? Vamos sair um pouquinho aqui agora do nosso país. A gente começa falando sobre uma celebração bem importante lá nos Estados Unidos, que é celebrada no dia 4 de julho. O que aconteceu no dia 4 de julho? Se a gente viu agora que em setembro, 7 de setembro foi a independência do Brasil, no dia 4 de julho foi a independência dos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1776 e os norte-americanos se enchem de orgulho do seu país. Geralmente, para comemorar, eles festejam nas ruas, com desfiles, eventos em parques e shows com fogos de artifícios. Nessa celebração de 4 de julho, muitas vezes a decoração e mesmo os alimentos, roupas das pessoas são nas cores da bandeira dos Estados Unidos, que é azul, vermelha e branca. Então é uma época que as casas geralmente hasteiam as bandeiras e deixam ou durante a semana inteira ou durante o mês inteiro. Tem muitas casas que às vezes ficam com a bandeira hasteada o ano inteiro no sinal de patriotismo e de amor pelo seu país. E muitas crianças, muitos adultos usam como roupa, como acessório, alguma questão que remeta ao símbolo dos Estados Unidos, um dos símbolos dos Estados Unidos, que é a bandeira deles. O que mais marca essa celebração do 4 de julho, da independência dos Estados Unidos, é que as pessoas geralmente se reúnem para conversar, para celebrar, para comer juntas e também para admirar os fogos de artifício, que são muito tradicionais. Então a gente vai ver um vídeo curto mostrando um pouquinho dos fogos de artifícios. Geralmente também podem ser nas cores das bandeiras dos Estados Unidos, que aconteceu no dia 4 de julho, alguns anos atrás. Acompanhem comigo. Interessante, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que uma celebração que é associada com a queima de fogos de artifício é o Ano Novo. É a meia-noite do dia 31 de dezembro, quando é o final de um ano e o início de um novo ano, de um novo ciclo, onde a
gente acredita que as esperanças são renovadas e a gente imagina que será um ano melhor. Pelo menos a gente tem que acreditar, tem que ter esperança nisso. E agora a gente vai lá para a Ásia, mais especificamente para a Índia. E na Índia tem uma comemoração que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é associada geralmente com muitas cores, que se chama Holi Festival, ou também Festival das Cores, como vocês podem ver nessa imagem aí. É um festival que anuncia a chegada da primavera e o fim do inverno. Então as cores, de certa forma, são presentes em todas as ruas, unindo as pessoas em uma celebração. Qual é a função disso? As pessoas devem se divertir, sem distinção. Isso deveria acontecer em todos os momentos, em todos os locais, né? Sem distinções de classe social, religião, raça, fazendo com que toda a desigualdade desapareça entre as cores do festival. Da mesma maneira que muitas pessoas aqui no Brasil, às vezes as cores são associadas com algum sentimento, com algum, por exemplo, alaranjado significa alegria, enfim. E é essa uma das funções do festival, trabalhar com essa questão das cores, trazendo, desejando aspectos diversos para as pessoas. Se a gente pensar em relação a isso, vocês estão vendo nessa imagem essa pessoa, essa mulher, toda coberta com cores. O que acontece? Esse festival, que é realizado anualmente, não tem uma data fixa. É geralmente entre os meses de fevereiro e março. E na véspera desse festival, pelas ruas das cidades, de diversas cidades da Índia, são acendidas fogueiras pelas ruas, que significaria, de certa forma, uma simbologia em relação à purificação das maldades das pessoas. E as pessoas festejam jogando pó e tintas coloridas umas nas outras. Então, por essa questão das pessoas jogarem esse pó ou essa tinta, obviamente é importante falar aqui, não é simplesmente uma tinta colorida ou um pó com corante. Tem que ter toda uma questão, pela questão de que é arriscado cair no olho, vai ficar sobre a pele da pessoa, a pessoa às vezes pode cair dentro da boca, alguma coisa. Obviamente, é todo um preparo especial para que não seja prejudicial à saúde da pessoa. Então, essa pessoa está nas ruas, está celebrando, e daí, às vezes, vem, de certa forma, do alto dos prédios, de cima dos carros, e outras pessoas que vão jogando esses pós coloridos ou a tinta líquida. Então, fala-se que as pessoas devem ir com roupas velhas que elas não vão aproveitar, porque pode, de certa forma, manchar. E muitas vezes as pessoas vão com roupas coloridas também em relação à cor que elas mais gostam ou que elas acham que traga alguma coisa boa para elas, alguma energia boa para elas, e toda essa questão de simbologia. E outras vezes as pessoas vão de branco, justamente, como vocês podem ver nessa imagem, que daí a pessoa fica toda colorida, fica toda com os diversos tipos de tom de tinta ou de pó colorido que ela recebeu. Se a gente pensar em relação a isso, é um festival tão tradicional na Índia que muitos turistas de diversas partes do mundo vão para lá. E as cores que são utilizadas nesse festival são decididas conforme o que você deseja transmitir. Então, por exemplo, as pessoas que aceitam receber esses pós coloridos estão dispostas, conforme, obviamente, a ideia dessa celebração, dispostas a ter uma vida mais feliz. Então, quem vai lá, como a gente pode ver, é um festival bonito, se a gente pensar em relação à questão de imagem, pelo colorido que ele tem. Então, às vezes, há uma explosão de cores. Então, daqui é arremessado o pó, a tinta amarela, aqui vermelha, aqui verde, aqui azul, aqui cor-de-rosa. Então, na hora que aquilo explode, é um jogo de cores muito bonito. E também com música, e as pessoas vão para se divertir. Isso, como eu já disse, para marcar o final de uma estação, o início de outra estação e uma celebração em relação à vida. A gente vai assistir, como acredito eu, é um tipo de celebração rara ou que não acontece em muitas partes do Brasil. A gente vai assistir um videozinho sobre essa comemoração. Acompanhem comigo. तूने हवा में भांग मिलाया, तू बिना नशा
a gente vai aqui, a gente volta aqui para a América, mais especificamente América Central. A gente vai para o México. E a gente vai no feriado, ou na celebração mais conhecida do México, que é o Dia de los Muertos. Nós temos essa imagem que pode ser um pouco assustadora, mas aqui eu acho importante, antes de começar a falar sobre essa celebração, falar sobre a questão que a gente tem o respeito. Talvez você não goste de uma celebração com essa temática, talvez você não goste dessa pintura, mas a gente está falando, a gente está trazendo uma comemoração, uma celebração bem importante, que vem lá do México, bem conhecida no mundo todo, e que tem toda uma simbologia, toda uma história. Então é uma questão cultural, e aquilo que acho que a gente tenta passar em todas as aulas. A gente pode até não concordar com algo, principalmente questões culturais, a gente tem os nossos hábitos, os nossos costumes, mas é imprescindível, é importantíssimo que nós tenhamos o respeito ao que é similar ao que a gente tem aqui no Brasil, e principalmente ao que é diferente e pode causar uma certa estranheza, ok? Então voltando aqui à questão dessa celebração do Dia de los Muertos. Como vocês podem ver nessa imagem, a pessoa está toda maquiada de um jeito específico, isso é muito comum. No México, eles acreditam que as almas, no México e em outras localidades, eles acreditam que as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Então eles têm o costume de ir aos cemitérios, visitar túmulos dos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros alimentos. Aqui no Brasil, a gente tem, para um determinado tipo de religião, algumas pessoas que têm esse hábito de levar flores, levar acender velas. Em outros locais, quem sabe, oferta de alimentos, enfim. E pode ser que você não tenha nada. O que é isso? Isso é uma questão pessoal. Mas voltando a falar aqui em relação ao Dia de los Muertos, ele surgiu com uma questão de toda uma maquiagem, de todo um estilo de viver, com essa pintura de caveira das pessoas, imitando uma obra de arte. Então olhem essa imagem. Se vocês observarem bem essa imagem, é uma caveira e ela é representação de um esqueleto de uma dama de alta sociedade. Você pode ver pelos adereços, você pode ver pelo chapéu. Isso é inspirado em um quadro chamado La Calavera de la Catrina, de um pintor chamado José Guadalupe Posada. Na verdade, é uma crítica social a uma população mexicana, geralmente com baixa renda e que gostava de aparentar um estilo de vida europeu. Então essas pessoas utilizavam adereços, utilizavam chapéus, tentavam mostrar algo que na verdade não era da cultura deles e não era do cotidiano deles. E na verdade a intenção é bem bonita, é mostrar que não tem essas diferenças sociais, essa questão financeira não tem relevância diante da morte. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que é uma celebração, que é uma brincadeira, que a gente aborda algumas questões que podem, entre aspas, causar um certo desconforto, uma certa estranheza para nós, é uma celebração, mas também é uma crítica social a pessoas que tentam aparentar o que na verdade não são. Então eram as pessoas depois da colonização, durante a colonização europeia, que tentavam se vestir como as damas que vinham da Europa com seus chapéus, com seus colares, seus saltos, seu estilo de roupa, de maquiagem, e na verdade isso era só com uma certa prepotência. Eles tentavam se passar por algo que eles não eram, então é uma crítica social também. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai lá para o continente africano, mais especificamente a gente vai para a África do Sul, para um local chamado Cidade do Cabo. Lá na Cidade do Cabo, a gente tem um festival, uma celebração que se chama, não sei se a pronúncia exatamente é essa, enfim, mas se chama Capsi-Clopsi. O que é isso? É um festival de menestréis. Caso você não saiba o que é um menestrel, menestrel é um trovador, um artista, um poeta, um músico que recita poemas através da música ou por declamação. Então as pessoas estão na rua, estão se divertindo e de repente chega um músico na sua frente e começa a cantar uma música, às vezes adaptando para alguma coisa que você está vestindo, para alguma questão pessoal sua, ou seja, personalizando de acordo com você. Ou às vezes poemas conhecidos, poemas feitos na hora, enfim, uma celebração cultural e artística. Então esses menestréis, esses artistas que podem ser, como eu disse, trovador, um poeta, um músico, enfim, eles vão passando e cantando. Às vezes, obviamente, tem sistemas de som
que daí são para um grande grupo. De certa forma, se a gente pensar em algumas celebrações aqui no Brasil, também acontece isso. Aqui a gente tem um grupo desses menestréis com as roupas coloridas, lá na África do Sul, e essa celebração, da mesma maneira que outras celebrações sobre as quais nós já falamos, não tem uma data específica, um dia específico. Acontece geralmente no início de janeiro. E ela mostra um pouquinho da cultura africana em Malaios do Cabo. Os Malaios do Cabo, de certa forma, ela é uma das comunidades étnicas da África do Sul. Então o povo sul-africano sai para as ruas para celebrar o alvorecer, o início de um novo ano, cantando coros malaios e fantasiados com roupas e adereços coloridos, cantando, dançando, recitando poemas, enfim, de uma maneira bem animada pelas ruas da cidade. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai lá para a Europa. A gente vai para uma celebração muito importante, principalmente na França, que é a tomada da Bastilha, ou às vezes é conhecido como queda da Bastilha. Bastilha, de certa forma, era uma prisão. E no dia 14 de julho de 1789, em Paris, houve uma revolta popular que marcou a queda do antigo regime e o início da Revolução Francesa. Então havia uma grande agitação social e política, e daí isso marcou, de certa forma, foi o início do período que a gente conhece como Idade Contemporânea. Essa celebração da tomada da Bastilha, ou queda da Bastilha, é provavelmente a comemoração mais importante na França, uma das principais na Europa, e se a gente pensar como marcou o início de uma era, de uma idade contemporânea, no mundo todo foi um marco muito importante. A gente pensou por toda a agitação social que do contexto que eles estavam vivendo, Bastilha foi tomada, ou seja, foi invadida, e daí isso marcou o fim de uma era e o início de uma nova era. Se a gente pensar nessa imagem aqui, a gente tem uma das ruas mais conhecidas de Paris, que se chama Champs-Élysées, e a gente tem esse portal. Então ali estão acontecendo alguns desfiles, e a gente está vendo ali a Torre Eiffel com a queima de fogos de artifício, enfim, há comemorações por todo o país. E essas comemorações duram horas, há pessoas de outras localidades do mundo que vão até Paris para ver a beleza desses desfiles, dessas comemorações, da queima de fogos de artifício, como nós já tínhamos falado em outros momentos. Até aqui tudo bem? Como eu disse para vocês no início da aula, há muitas celebrações que a gente poderia falar. Poderíamos falar só sobre algumas questões aqui de Curitiba, ou do Paraná, ou do Brasil, mas a gente pegou de alguns continentes, de alguns locais diversos. A gente talvez tenha uma outra aula sobre esse assunto para abordar outras questões. Mas agora a gente vai para a nossa aula de inglês, para a nossa parte de inglês associada com esse conteúdo. Afinal, it's English time. Are you ready? Então, para começar a falar um pouquinho sobre inglês, associando a esse tema que a gente estava conversando, que tal a gente começar com months of the year? Months of the year. Se eu mencionar em relação aos months, eu quero que vocês repitam ou em voz alta ou mentalmente, mas enfim, prestem atenção na pronúncia dos meses do ano. Vamos lá? January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Vamos repetir mais uma vez? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. É importante falar que quando nós nos referimos aos meses do ano, sempre a gente vai utilizar essa preposition, essa preposição in. Em janeiro eu tal coisa. In January, in February, in March, in April, in May e assim por diante. Então, falamos sobre meses, tá lá. Tô falando com um mês sozinho. Eu nasci em maio. I was born in May.
Não estou mencionando o dia junto, tá bom? Aqui estou falando somente o mês. Então, se a gente falou sobre algumas comemorações, algumas datas comemorativas em diversos lugares, vamos retomar falando em inglês em relação ao mês em que elas aconteceram. Por exemplo, a primeira que eu falei foi em relação ao aniversário de Curitiba. Então, the anniversary of Curitiba is in, vocês se lembram? March. Então, the anniversary of Curitiba is in March. E aqui eu paro um pouquinho para conversar com vocês. O aniversário da cidade. Daí usei a palavra anniversary. Provavelmente, muitos de vocês conheçam a palavra birthday. Saibam cantar aquela música que geralmente, ou muitas vezes é cantada no aniversário de uma pessoa, Happy Birthday. E daí eu pergunto para vocês sabem a diferença entre anniversary e birthday? Então eu trago para vocês como curiosidade. Birthday é o aniversário da pessoa. O dia em que a pessoa nasceu, a comemoração do dia em que a pessoa nasceu. E anniversary é essa celebração de um aniversário de uma cidade, de um aniversário de casamento, do aniversário de uma inauguração de uma loja, enfim, não de uma pessoa, ok? Então, se vai falar do aniversário de uma pessoa, birthday. Vai falar do aniversário, da celebração de início de alguma coisa, anniversary, ok? Então, se a gente estava falando sobre Curitiba, the anniversary of Curitiba is in March. Outra coisa que a gente falou hoje, the independence of Brazil. The independence of Brazil was in, tenho certeza que todos sabem, September. The independence of Brazil was in September. Outra, sobre os Estados Unidos. The independence of the USA was in July. The independence of the USA was in July. Sobre algo agora, falando um pouquinho sobre algo que nós ainda não falamos, mas tem a ver com os meses do ano, então. Também, que é a questão de seasons of the year. Seasons of the year, que são as estações do ano. A gente tem que pensar também em relação ao planeta Terra, em relação à localização que a gente tem, em relação aos hemisférios. Então a gente tem diversos países que estão no hemisfério norte, diversos países que estão no hemisfério sul. Então, quando aqui, por exemplo, quando aqui em Curitiba a gente está no inverno, quando aqui na região sul, quando aqui no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte vai ser o oposto, ou seja, eles estarão no verão. Se a gente está na primavera, eles estão no outono. Então é sempre o inverso devido à posição da Terra e os movimentos que ela faz. Então aqui, para ficar mais fácil, como o Brasil fica no hemisfério sul, eu vou falar os meses associados as seasons of the year, as estações do ano, em relação à posição do Brasil no mundo, ok? Então, se a gente estivesse nos Estados Unidos, se a gente estivesse na Europa, se a gente estivesse em qualquer local no hemisfério norte, seria o oposto. Vamos lá? So, the first one, spring. Spring, estação das flores, como a gente está vendo ali, né? Então, spring is the season of flowers. Spring is the season of flowers. It starts in September and ends in December. It starts, começa em September and ends in December. É uma das minhas estações favoritas. Então, é a estação das flores, ok? Spring. It's springtime. É primavera, ok? No Brasil, começa em setembro e vai até dezembro. Depois da primavera, o que vem? Summertime. Summer. Summer. Summer, se a gente pode falar alguma coisa, is the warmest season. É a estação mais quente do ano. E quando começa e quando termina o verão? It starts in December and ends in March. It starts in December and ends in March. Next one, fall or autumn. É o nosso outono, os dois termos são ok. Fall or autumn. Fall is the season of the year between summer and winter. It starts in March and ends in June. Ou seja, o outono começa em março e vai até junho. It starts in March and ends in June. E a última estação, winter.
Winter. Winter is the coldest season of the year. It starts in June and ends in September. It starts in June and ends in September. Se a gente pensar em relação às estações, então, quando que seria a nossa, falando em inglês, associando aos meses? As nossas férias de verão. Qual que é o mês? It is in January. It is in January. Para praticar um pouquinho essa questão dos meses, eu trouxe uma atividade para vocês. Essa atividade, obviamente, em relação à data, aos meses que esses acontecimentos têm aqui no Brasil, porque às vezes, dependendo do país, pode ser comemorado num dia diferente do nosso. Vou dar um exemplo. Dia dos Namorados aqui no Brasil é comemorado dia 12 de junho. Acho que na maior parte dos países do mundo é comemorado em fevereiro, e aqui no Brasil diferente. Por quê? Tem uma explicação para isso? Tem, mas isso a gente fala em outro momento. Então vamos lá. Mother's Day. Se lembram quando que é o Dia das Mães? O mês das mães? Mother's Day is in May. Mother's Day is in May. Father's Day. Father's Day is in August. Father's Day is in August. Summer Vacation. A gente está falando do Brasil. Summer Vacation is in January. Summer Vacation is in January. Labor Day. Labor Day é o Dia do Trabalho. Dia do Trabalho, praticamente no mundo todo, é comemorado em que mês? Vocês lembram disso? Pesquisa na internet, pergunta para o professor, pergunta para quem está perto de você. Labor Day is in May. Is in May. Se a gente falou das férias de verão, quando que a gente tem as férias de inverno? Mês de julho. Winter Vacation is in July. Winter Vacation is in July. Para aqueles que celebram Natal, quem sabe muitos de vocês não celebrem Natal, por não ser cristãos, por não acreditar, enfim. Mas para aqueles que celebram, Christmas is in December. Christmas is in December. Então vamos repetir mais uma vez os meses do ano: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Daqui tudo bem? Tenho mais uma atividade para vocês. Agora vamos ver quem conseguiria achar de uma maneira bem rápida. Eu não vou escrever por escrito, mostrar por escrito. É para ver se vocês lembram. Achem os meses do ano. Eu não vou colocar em escrito como é que eles estão. Tentem lembrar quais são os meses em inglês e achem naquele caça-palavras. Vou dar alguns minutinhos para vocês.
Conseguiram achar os 12 meses do ano? A gente tem em diversas posições. A gente tem na vertical, na horizontal, na transversal também. Então agora eu vou mostrando para vocês aqui as respostas. Eu espero que vocês tenham lembrado como que eles eram em inglês, como que era a escrita deles e tenham achado. Quem precisasse de mais um tempinho, puxa vida, tira uma foto, faz alguma coisa e procura depois, tá bom? Mas vamos lá, o importante é gravarmos os meses do ano. Acompanhem comigo. Primeiro deles, January, ali na transversal. February, na terceira linha ali na vertical, February. March, April, lá no início da última linha, April. May, June, além de estar na transversal, está na posição inversa, né? Então, June, July, August, September, ali na vertical na segunda linha, September, October, November e o último, December. Conseguiram achar todos? Eu vou repetir pela última vez e eu quero que vocês lembrem disso. Lembra antes de meses? Em janeiro, in January, em março, in March, em junho, in June. Então vamos repetir mais uma vez. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Era sobre isso que eu ia falar nessa aula, mas eu acho bem importante retomar uma questão. Celebrações, o tipo de celebração, o que é celebrado e a maneira como as pessoas celebram uma coisa tem muito a ver, tem muita relação e dizem muito a respeito da cultura daquela cidade, daquele país, daquela família, daquela pessoa. Então, se a gente pensar, vou dar um exemplo bem claro aqui sobre o Brasil. O Brasil, quem sabe em outros países, uma das celebrações mais conhecidas seja o Carnaval. Será que todo mundo gosta de Carnaval? Será que todo mundo sai na rua para brincar, para pular, para se divertir no Carnaval? Não, e tudo bem. É isso que é importante a gente entender. Quem sabe seja uma das celebrações símbolo mais conhecidas do Brasil, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo gosta, nem todo mundo curte, nem todo mundo aprecia o Carnaval. Não é porque ela é, de certa forma, uma das mais conhecidas que todo mundo gosta. Então é isso que a gente tem que pensar sempre. Como é o símbolo de uma cultura, de uma cidade, às vezes de uma família, nem todo mundo gosta da mesma coisa, nem todo mundo celebra da mesmo modo e nem todo mundo comemora o mesmo feriado, a mesma celebração, o mesmo evento, a mesma data, enfim, algo que a gente sempre traz. É importante a gente pensar sobre isso. Quem sabe a sua família celebra algumas coisas diferentes da minha. Quem sabe tem algumas coisas que eu nem conheça direitinho. E ok, é uma questão da sua família, é uma questão da minha família, é uma questão do meu país, é uma questão do outro país. A gente precisa ter sempre a questão de respeito, de certa forma, respeitar o que é diferente em relação a outro estado, a outro país, a outra pessoa, a outra família. Lembre-se disso, tá bom? A gente pode não concordar, mas a gente tem que respeitar. Se a gente tivesse isso, pensasse nisso, com certeza o mundo seria um lugar com menos violência e com mais alegria. A gente tem que ter esse respeito, essa tolerância e essa apreciação pelas coisas dos outros, ok? Isso é primordial, essencial. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre algumas celebrações aqui no nosso país e em diferentes locais do mundo. E agora a gente vai pensar em relação a diversas outras, milhares de outras celebrações. Em outra aula, a gente ainda vai trazer algumas outras com um viés, de repente, de algumas diferenças, de algumas celebrações que não são conhecidas aqui no nosso país, trazendo um pouquinho da história, de curiosidades a respeito delas. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês se lembrem dos meses do ano em inglês e a gente volta em outro momento. Até a próxima!
Cuidem-se, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. See you.